Retomamos agora o Fórum Dedicado à Cerveja com o segundo debate do dia, dedicado ao tema cerveja, exportação e criação de valor. Neste debate participarão Pedro Reis, presidente da AICEP Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Nuno de Freitas, diretor-geral da SCM, Empresa de Cervejas da Madeira, António Folgueira, CEO da Fonte Salem, Nuno Pinto de Magalhães, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, e António Pires de Lima, CEO da Unicer. Então, bem-vindos de novo ao segundo painel de debate desta iniciativa. E eu vou dar já a palavra ao Dr. Pedro Reis, presidente da AICEP. O tema, como sabem, é cerveja, exportação e criação de valor, mas o Dr. Pedro Reis pode certamente dar-nos bastantes indicações sobre as nossas exportações e também, eventualmente, da cerveja. Como é que estamos? Se temos sinais de esperança no horizonte, espero bem que sim. Muito bem, Nicolau. Bom dia. Eu começava então por essa deixa, no sentido em que acabaram de sair os números do INE em relação a janeiro, e sabemos que viemos de um mês negativo em dezembro, e em janeiro temos a boa notícia que as nossas exportações aumentaram 5,6%. Para a União Europeia temos aqui mais um cheiro também positivo que vinha a abrandar e onde temos um aumento de 3,3%. Para fora da Europa de 12%. Em relação a dezembro aumentámos 19,8%. Como sabem, estamos a referir as exportações de bens. E ainda não tenho o break-up por países e por setores, terei dentro de algumas horas, mas eu diria que estes números, como sempre, têm que ser vistos com objetividade, com um sentido de contexto, ou seja, se alguma coisa valem, é uma recomendação para que nós nem entremos em depressão quando temos um mau mês, como foi o caso de dezembro, mas também não devemos entrar em euforia quando temos um bom mês, como não é o de janeiro. Não tenho dúvidas nenhumas que este vai ser um ano exigente para as nossas exportações. A nossa dependência em relação à União Europeia é que é, ou seja, ainda vale cerca de 70% das nossas exportações. Portanto, devemos observar com cautela, mas também, dito isto, não devemos anular o facto de estarmos a começar o ano com um mês positivo, e acho isso absolutamente determinante. Muito bem, posso fazer outra pergunta? Com certeza. Eu acho que é uma pergunta que preocupa várias pessoas que estão aqui na sala. Um dos mercados para onde a nossa cerveja vai muito é o mercado angolano. E aparentemente há neste momento a criação de obstáculos artificiais à venda não só de cerveja, mas de sumos, etc., em Angola. Tem alguma indicação nesse sentido? O que é que se pode fazer para ultrapassar isso? Muito bem. E já agora, justamente para referenciar o peso do mercado angolano para as nossas exportações, daria aqui uma breve indicação dos números globais e consolidados deste setor em termos de exportações das cervejas. Ou seja, o setor exporta 234 milhões de euros, cerca de 320 mil toneladas, dos quais 63,8% vão para Angola, 149 milhões, 13,3% vão para a Espanha, 31 milhões, para a França 7,2%, Suíça 5,6%, Cabo Verde 1,9% e Guiné-Bissau 1,8%. Portanto, o mercado angolano é decisivo. É absolutamente determinante, incontornável e com um peso absolutamente preponderante. Estes valores globais das exportações fazem de Portugal justamente o 10º fornecedor mundial de cerveja, com uma cota de mercado de 2,4%, ou seja, nós neste setor temos uma cota de mercado superior à média da cota de mercado do país no comércio internacional, o que é assinalável. Mas não fugindo à questão, nós estamos muito atentos na AICEP e acompanhando a nível da diplomacia económica esta matéria do que nos tem em relação à informação que as empresas nos têm feito chegar. Obviamente, esse impacto, segundo as empresas, a informação que temos já se alonga há 2 meses. São elementos e é uma consequência de novos processos introduzidos
a nível das alfândegas angolanas, e temos a percepção completa, radiografia total, à semana, do que isso está a significar para as nossas exportadoras e, portanto, obviamente, estamos a acompanhar com grande cuidado e alertando quem de direito sobre essa situação, uma vez que é bastante transversal, ou seja, atinge todo o que é exportações do setor alimentar e particularmente do setor das bebidas e nós não nos podemos dar neste momento ao luxo de perder exportações ou mesmo atrasar, porque nem tudo que se atrasa é depois recuperado. Portanto, é um assunto que tem, para nós, a ICEP e para a diplomacia económica, é um dos assuntos que tem neste momento prioridade máxima de acompanhamento. Muito bem. Esperemos que não tenha a ver essa situação com outros processos que correm cá e que não têm a ver com... Mas, enfim. Ok. Nuno Freitas, diretor-geral da empresa de cervejas da Madeira, como é que neste momento o setor de cervejas na Madeira vive? Se tem os mesmos problemas que aqui o setor no continente, ou se pelo contrário está é mais quente a Madeira, pelo menos? A Madeira beneficia normalmente de um consumo per capita mais elevado do que Portugal. Por ser mais quente e pela influência do consumo do turismo, não é? Portanto, nós exportamos para estômagos estrangeiros em território português. Mas também sentiu, obviamente, à semelhança do território de Portugal continental, a retração do consumo que existiu. Tanto que a ECM, que nos seus 141 anos nunca tinha tido uma atividade de exportação com algum relevo, tinha tido sim duas experiências de, para lhe chamar, internacionalização, ainda que uma nos Açores pela posse da fábrica Mel Abreu, uma fábrica na cervejeira açoriana, e uma em Cabo Verde. Tivemos durante cerca de 5 anos controle da cervejeira cabo-verdiana. Desde o último trimestre de 2012, iniciámos um projeto de exportação, já com alguma dimensão à nossa escala, claro, trazendo no fundo a oportunidade que a crise nos trouxe, tentando aproveitar a oportunidade que a crise nos trouxe. Para o mercado de imigrantes? Ou para... Não, Angola também. E depois, nesta fase, Guiné, Canadá, já com algum caráter regular, estamos a falar de 6 meses, e depois o que já tínhamos no passado eram algumas incursões para esses mercados de comunidades portuguesas, em particular aquelas com maior pendor de madeirenses. E a experiência está a correr bem. Tem-nos vindo permitir até também algum aporte no âmbito da tal inovação de que falámos antes e que esta experiência de exportação nos obrigou a trazer uma inovação da qual estávamos menos, diria, necessitados em função da insularidade do nosso mercado. E em termos de abastecimento de matéria-prima, importada? Importada daqui, portanto, vidro nacional. Portanto, quando exportamos vidro nacional com, não diria cevada 100% nacional, mas malte 100% nacional, água nacional, rótulos nacionais, portanto exportamos Portugal e uma marca portuguesa também, sendo madeirense, sendo portuguesa, é também madeirense. Muito bem. António Folgueira é CEO da Fonte Salem em Portugal. Porquê é que os nossos amigos espanhóis se interessam pelo mercado português nesta área? É uma boa pergunta. Bom dia a todos. Nós tenho que reconocer que nós somos un caso muito atípico dentro do sector cervejeiro portugués, porque nós facemos tudo o contrario que os nosos pesados concorrentes faz dentro do sector. Nós somos especialistas en fabricación para terceiros, nós somos o líder español en marca de distribución en cervexa e refrigerantes. Temos 2 fábricas en España, unha de cervexa e refrigerantes, na parte leste da Península Ibérica. E a nosa historia en Portugal é moito recente, porque há já pouco máis de 3 anos que adquirimos a antiga fábrica de cervexa Sintra, en Santarém, e remodelizamos toda a instalación para apoiar as nosas operações en España e tamén desde entonces en Portugal. O noso modelo é un modelo ibérico, basicamente,
porque nós o que queríamos atingir con a adquisición da fábrica era gañar maior competitividade en termos logísticos para atingir todos os lados da Península Ibérica, incluindo Portugal. Para nós é moito máis eficiente servir os clientes da Sevilla, da Galiza, da Extremadura en España do que nos facíamos desde a nosa fábrica de Valencia. E, por tanto, para nós ficaba todo o sentido de ter este investimento aquí. Mas non foi un traballo fácil, teño que reconocer que o período que nos vimos acá en Portugal era un período moito difícil de entorno económico, tamén en España era moito difícil nesa altura, mas as cousas foron a pior. Mas a pesar destas dificultades atingimos ya, dimos a volta ao resultado da fábrica. Pela primeira vez no ano pasado esa fábrica atingiu lucros ya en a súa actividade e conseguimos os mínimos níveis de competitividade que son necesarios para concurrir no noso segmento da marca de distribución a nivel europeo. A parte diso, máis que duplicamos a capacidade da fábrica con investimentos que adelantaban o noso business plan a nivel do tempo, máis que duplicamos o valor do investimento inicial que fixemos en Portugal. Então, aquí já reforza a nosa aposta clara por producir en Portugal e por ficar en Portugal por moito tempo. No entanto, já concordamos con este mensaxe de optimismo que ten todo o sector, porque para nós realmente a aposta foi realmente forte. Teño que destacar que a nosa actividade ten tres pilares básicos de operación. Como já dito clarísimo, é a fabricación de produtos para España. Mais do 70% da nosa produção vai direcionada para España, para apoiar a actividade da nosa empresa, compañía en España. Mas tamén temos dois pilares básicos de actividade que quería hoxe resaltar. A segunda razón por la cual nos vinimos acá en Portugal era para favorecer os mercados exteriores que nós non atingíamos desde España. Para nós, vir cá en Portugal representaba abertura para mercados, nomeadamente os FALOPs, concretizando Angola, mas tamén outros mercados que por razóns logísticas era moito máis eficiente por razóns tamén de relación cultural, era moito máis eficiente de atingir. Tamén inclui aquí outros mercados de América do Sul que estamos a exportar já de forma incipiente da nosa fábrica. En terceiro lugar, é unha cosa que os nosos concorrentes non gostan de ouvir, tamén vimos aquí para vender aos clientes portugueses. Nos, afortunadamente, hoxe já traballamos prácticamente para todas as cadeas de distribución alimentar en Portugal, de unha forma variada cada unha delas, mas estamos a desenvolver de unha forma tranquila, de unha forma ordenada, o sector das marcas de distribución acá en Portugal, porque achamos que ofrecemos un produto de excelente relación calidad-preço. É unha aposta nestes tempos de entorno económico tamén importante para o consumidor portugués. Tamén é un factor que reduziu tamén a dependencia do mercado externo do sector portugués, porque estamos a suplir ou a mudar unhas produções que no pasado venían de fábricas do norte de Europa, nomeadamente en França ou na Alemanha. Então, os nosos clientes actuais, as cadeias de distribuição portuguesas que estaban a trabalhar con este segmento, já mudan para nós con produción local. Então, non exportamos, mas reducimos o peso das importações neste caso. Então, a aposta en Portugal é clara, nós ficamos moito satisfeitos con o investimento que nós fixemos. Somos relativamente novos no sector, 3 anos no sector cervexeiro, moito pouco, mas certamente vimos que para nos quedar, ficamos moito satisfeitos con o recibimento que nos tivemos aqui en Portugal. E o Dr. Pires Lima diz que vai chegar a maior cervejeiro nacional. Não acredito. Muito bem. Nuno Pinto Magalhães, da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas. Houve mudanças, enfim, importantes a nível da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas na sua direção, mas a empresa está, os seus acionistas continuam a ter a aposta em Portugal. Aliás, temos a sorte, antes disso, muito obrigado, bom dia. Eu estou a representar aqui o CEO da Central de Ferreiros, Ronald Danielsen, que chegou há 11 meses, está a falar muito bem português, mas segundo ele próprio não suficiente para estar aqui num painel destes.
com conversas focadas, como estou hoje aqui. A Central de Cervejas, a par da inovação, a exportação é um fator de crescimento e também de sustentabilidade do negócio, nomeadamente quando ouvimos o Presidente da APCB dizer que o mercado cresceu 10% do ano passado. E o mercado angolano também é... O mercado angolano é muito importante para nós, representa mais de metade. Nós exportamos para cerca de 30 destinos. Temos uma exportação a funcionar desde a década de 60. A exportação representou, o ano passado, cerca de 25% do nosso volume de vendas, muito aquém do nosso concorrente, o Unicer, a quem eu aproveito para tirar o chapéu e dar os parabéns pela performance no mercado externo. Passagem também Para o engenheiro Zé Nalbaba diz é fibra, até casa, não é? Também é uma diferença. Nos últimos 3 anos crescemos em média 22%. Queremos continuar a crescer 2 dígitos nos próximos anos. Temos a sorte de fazer parte de um grupo internacional, talvez certeza, o grupo mais internacional e global cervejeiro, a Heineken, presente em cerca de 170 países e que corre no seu ADN a exportação. A Heineken sabe bem o que é exportar. Aliás, diga-se passagem que a cerveja Sagres, no mundo Heineken, na Europa, é a segunda marca mais exportada. Temos tido o total apoio e o total desafio dos nossos acionistas no sentido de que as exportações é uma forma de crescimento, deve ser o enfoque. E, portanto, a partir daqui de Portugal... Exato. A partir daqui de Portugal, sempre uma análise mercado a mercado, balanceando todas as alternativas, mas o facto, o crescimento passa por este fator. O Dr. Pedro Lima já fez a sua intervenção inicial, deixou vários recados sobre o mercado, mas agora aqui estamos mais a olhar para a questão da exportação e da criação de valor. Um dos números que deu foi muito significativo, foi as exportações para Angola. Acabam de saudar por isso, mas, tanto quanto se sabe, há alguns anos que a sua empresa gostava de fazer uma empresa em Angola. Bom dia. Já temos uma empresa em Angola, embora não esteja ainda a fazer tudo aquilo que gostaríamos que fizesse. Eu creio que é fácil perceber, pelas introduções que aqui foram feitas pelos meus concorrentes, que de facto ser uma cervejeira portuguesa no mercado português não é um trabalho, não é uma tarefa fácil, porque de facto nós, Unicer, estamos hoje a competir num mercado extraordinariamente competitivo, passo a plionagem, com uma empresa madeirense, sabe-se como é que as empresas madeirenses tratam os continentais, com uma empresa espanhola, que apesar de ter grandes marcas em Espanha, apostou em Portugal por desenvolver uma estratégia low cost e servir fundamentalmente marcas de distribuição, e depois para um grande concorrente holandês, que é indiscutivelmente uma das empresas na área das cervejas mais poderosas. Eu diria que com a concorrência nós temos podido bem. O problema fundamental que temos tido é, de facto, com aquilo que se está a passar no mercado, porque, como expliquei no início, nos últimos 3 anos, o mercado de cerveja em Portugal, apesar dos alarmes sociais que por aí existem relativamente ao consumo desta bebida natural, caiu mais de 20%. E ainda por cima uma queda, toda ela concentrada no canal Horeca. Ainda ontem estava a ver números mais gerais da queda, daquilo que é a redução do consumo interno em Portugal. Terá caído 6% no ano passado e prevê-se que este ano o consumo interno geral, portanto não estou a falar da cerveja, a cerveja está a ser mais afetada por ter uma grande dependência do canal Horeca, estima-se que este ano possa cair 7%. E, portanto, esta redução drástica que tem vindo a ser assumida do consumo interno por parte dos nossos governantes deve estar a ter um resultado brilhante, não duvido, na regularização da nossa balança corrente. Dizem isso os especialistas que trabalham no Ministério das Finanças, mas do ponto de vista económico,
para o setor, e acredito que a cerveja não seja um caso isolado, isto é verdadeiramente desastroso, porque não é fácil comportar e integrar quedas de mercado desta dimensão, repito, mais de 20%, num período tão curto de espaço de tempo. E, portanto, esta não é, seguramente, uma estratégia favorável ao desenvolvimento económico, ao desenvolvimento das empresas, pelo menos para aqueles que trabalham nas empresas, porque são obrigados a reduzir custos, a despedir, a reduzir gastos de publicidade, a reduzir outsourcing, e isso afeta toda a cadeia do valor do setor. Portanto, este é um ponto prévio que eu acho que é importante dar nota, porque, apesar deste encontro ter o título do copo meio cheio, é preciso perceber a magnitude do desafio com que as empresas portuguesas, sejam elas estrangeiras ou multinacionais ou portuguesas, estão a enfrentar neste momento, atendendo à severíssima crise de consumo com que nós estamos confrontados em Portugal. E este é, de facto, o principal problema que estamos a viver e que continuamos a viver nestes primeiros meses de 2013. É evidente que as exportações e a estratégia de transformar as marcas da Unicer em marcas internacionais foi uma estratégia que já se iniciou de forma assumida e com uma estrutura própria há 10 ou 12 anos, apesar da Unicer exportar há muito tempo, há muito mais décadas, tem sido vital para equilibrar este declínio do consumo drástico em Portugal. Portanto, nós atingimos o ano passado praticamente 200 milhões de litros de exportação de cerveja, há 10 anos exportávamos 20. Isto representa uma parcela substancial, e eu agradeço os cumprimentos que o Nuno Pinto Magalhães deu à Unicer e que eu dirijo a toda a equipa que trabalha na Unicer, porque eles é que são os principais obreiros deste trabalho, bem como os nossos distribuidores e parceiros. Há uma dependência forte de Angola, mas há também uma preocupação, que tem vindo a ser uma preocupação gradual, de conquistar novos destinos. Quer dizer, eu acho que esta dimensão internacional da Unicer, que hoje tem 30 pessoas a viver em funções comerciais fora de Portugal, tal como provavelmente de outras empresas, tem esta vertente interessante, que é nós estamos a exportar valor acrescentado. Estamos a exportar marcas portuguesas, portanto, que são símbolos de Portugal, para todo o mundo que fala português. A língua portuguesa é um elemento absolutamente determinante na competitividade deste setor. Portanto, estamos a exportar valor acrescentado, estamos a exportar marcas. Não é com base em preços baixos ou em estratégias apenas de preços baixos que se sustenta esta nossa exportação. Quando nós, por exemplo, temos 20% do mercado cervejeiro angolano, estamos a exportar, tendo uma cota de mercado de 20%, com preços que estão 30% acima da média do mercado angolano. E, portanto, eu acho que este é um trabalho muito meritório, e, nesse sentido, acho que também vale a pena aqui realçar. Tem havido tem havido um comportamento por parte das autoridades oficiais, o ICEP, agora liderado pelo Dr. Pedro Reis, que tem feito um trabalho notável com a sua equipa, mas também antes, o Dr. Basílio Horta. E através desta estratégia de diplomacia económica, que tem sido fundamental para contribuir para este desenvolvimento. E eu acho que este trabalho da diplomacia económica, porque não é possível concretizar investimentos noutros países, como é o caso de Angola, do Brasil, da Venezuela, em todo este universo de mercados emergentes que agora são a nossa prioridade da estratégia de exportação e internacionalização, sem uma forte componente e apoio político. Eu acho que este apoio político vai ser fundamental para transformar este projeto de investimento que temos em Angola numa realidade nos próximos anos, mas não me comprometo com prazos, porque não dependem só de nós. Como o Nicolau sabe, houve uma imposição que nos foi criada no sentido da sociedade que constituímos em Angola ter maioria de capital angolano. Tem havido evoluções positivas no sentido de se poder concretizar este investimento, mas como sócio minoritário deste projeto, nós não podemos só por nós assegurar a execução deste projeto num timing pré-definido, mas ele vai acontecer.
Só não sei dizer quando. Dr. Pedro Reis, esta preocupação da diplomacia económica, enfim, é sentida por parte da AICEP, calculo, a tutela da AICEP está neste momento no Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Dr. Paulo Portas tem sido o embaixador de Portugal nessa matéria. Aliás, regressou recentemente de uma visita à Índia. Tem havido um trabalho consistente relativamente a estes óbices às exportações portuguesas nestes mercados que são importantes para as empresas nacionais? Eu acho que este setor toca em duas vertentes em que a AICEP se tem aplicado muito. Uma é justamente da exportação e internacionalização, e já aí vou, mas também referiria, e foi aqui passado brevemente em algumas das intervenções, toda a ótica da incorporação de valor nacional na fileira de produção das nossas grandes empresas. E digo isto porque não por uma questão de apelar a qualquer tipo de favor das grandes empresas às nossas PMEs, mas justamente porque acredito profundamente na racionalidade de uma estratégia dessas. E este setor, pela sua dimensão, pela sua competência, pela sua sofisticação, a meu ver, tem a obrigação positiva de participar e ser um player ativo e visível dessa estratégia, em que nós temos que ter bem presente que nos próximos anos, em que estamos condicionados a crescer pelas exportações e pelo investimento privado e pelo equilíbrio da nossa balança externa, a substituição das importações tem igual efeito e impacto na nossa economia. Portanto, aqui também deixo essa nota inicial para referir que nós temos chamado a isso o programa Fornecedores em Rede, na AICEP. Já tivemos ações com cerca de 400 PMEs com a Galp, já tivemos com a PT, já tivemos com a REN, já tivemos com a Nestlé, e é importante sensibilizar as grandes empresas para que ventilem as suas organizações, abram as suas portas, dentro do patamar óbvio, a fasquia que tem da mais elevada exigência, mas conhecer e explicar às nossas PMEs quais são, afinal, as métricas para que elas possam trabalhar ainda mais intensivamente para estas grandes empresas em Portugal e serem levadas para o exterior. Então, essa é uma primeira nota, que não é diplomacia externa, mas é diplomacia interna, mas tudo vai dar ao único objetivo, que é fazer crescer a nossa economia e criar emprego. Em relação à pergunta sobre a internacionalização, é óbvio, nós temos nos focado muito estas missões permanentes que o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros tem desencadeado e que a AICEP tem acompanhado, tem coberto uma série de países numa lógica muito diversificada, não só aqueles países já de consolidação, mas procurar o exemplo da Índia, é um bom exemplo da semana passada, daqui a 2 semanas estaremos no Japão, daqui a 4 semanas estaremos na Arábia Saudita, até ainda neste semestre estaremos no México, portanto à procura e a trabalhar novos mercados, e é obviamente que aí nos focamos muito nesta agenda das nossas empresas, porque é ao serviço delas que nós estamos a trabalhar. E isso quer dizer não só dar visibilidade às nossas empresas, como trabalhar por trás, nos bastidores, por trás às vezes do palco, todas essas temáticas de homologação, de sensibilização, de certificação, de emissão de visto e por aí fora. Há toda uma panóplia de trabalho que se faz, que às vezes são paus na engrenagem, mas são que se desgastam uma estratégia de crescimento nesses mercados. Não tenho muitas dúvidas também que muitos desses mercados, e isso parece-me respeitável, além de ser uma evidência, só o facto de ser uma evidência já se chegaria para interiorizarmos na nossa estratégia, que são economias que se estão crescentemente a afirmarem em novos setores, ou seja, estão à procura de se autonomizarem na sua política industrial. E portanto, penso que nós estamos neste momento
numa fase de passagem para quem quiser consolidar as suas posições nesses mercados, de uma política do contentor para um investimento de médio e de longo prazo local. E aí, só termino com essa nota, seja na primeira fase, isto é quase que ao longo da curva de experiência, não tem que das empresas nesses mercados, a definição, a escolha do parceiro e do distribuidor certo, no caso da exportação. E na Índia, por exemplo, isso é absolutamente determinante. Ou do parceiro para o investimento é um fator crítico que pode também ele trabalhar para desimpedir os custos de contexto na entrada nesses mercados internacionais e depois de entrar, uma vez já comprometidas as nossas empresas com esses mercados, que ajude a desbloquear algumas barreiras que apareçam, que eram imprevisíveis no primeiro momento, mas que são necessariamente absolutamente fulcrais para que seja o mais liso possível essa expansão das nossas empresas nesses mercados. A vantagem, a meu ver, que se sente é que felizmente a nossa imagem no exterior é muito melhor que a imagem cá em Portugal. Ou seja, nós já pouca diplomacia precisamos de fazer para mostrar a competência e a inovação das nossas empresas e de muitos dos nossos clusters. Começamos a ter uma imagem claramente positiva, não só do ajustamento, e não é o tema de hoje que o país está a fazer, mas acima de tudo Portugal é um hub de empresas altamente qualificadas. Mas depois vai ter um efeito multiplicador. Surpresas inesperadas em países que nos estão próximos e que falam a nossa língua. Já não digo Angola, mas por exemplo o Brasil teve aqui há algum tempo um problema também, suponho, relativamente a cervejas e água das pedras, etc. Azeite também. É um facto, o Brasil, nós tivemos no ano passado, foi uma agenda bastante cheia nesta matéria. Havia ali uma intenção das autoridades brasileiras de introduzirem cotas de mercado ou impostos adicionais sobre a exportação de vinhos, tal como um processo mais pesado no desalfandegamento, a nível da homologação dos produtos. E aí, mais uma vez, com a ajuda das empresas, com a ajuda das associações, constituímos Portugal, o país, também como parte interessada na matéria e conseguimos, de uma maneira, obviamente com enorme boa vontade e abertura das autoridades brasileiras, desbloquear e desmontar os argumentos da indústria local, que é curioso, e isso acontece algumas vezes, e termino mesmo, crescentemente usa o argumento do dumping das empresas portuguesas, ou europeias, mas eu falei pelas empresas portuguesas, quando muitas vezes isso é um sinal de que não tem nada a ver com dumping, tem a ver com o que nos surpreende muito, é que as nossas empresas ganharam competitividade e não estão a vender abaixo do custo, conseguiram baixar os custos. Isso é extraordinariamente interessante e importante para a nossa empresa. Nuno Freitas, na curta ainda experiência de exportação da sua empresa, quais têm sido as coisas que têm corrido bastante bem e aquelas que é preciso olear melhor? Há uma coisa aqui que o Dr. Pedro Reis acabou de referir, que foi a boa imagem de Portugal fora. Que num país, num momento algo depressivo, vamos chamar assim, bem precisamos destes sinais de positivismo. E nós, beneficiando, apesar de termos começado depois e sermos muito mais pequenos, beneficiando do excelente trabalho do setor altamente competitivo no qual estamos inseridos, paramos com, por exemplo, uma pequena história que é, nós, quando começámos a exportar para Angola, nós nos nossos povos identificámos Coral, cerveja Coral, empresa de cerveja Madeira, Portugal. Mas sem grande ênfase a tudo isto. E o nosso distribuidor em Angola disse, não, vocês têm que pôr grande, umas letras que se vejam bem, produto de Portugal. Como um sinal de reconhecimento do consumidor e do mercado que beneficia o trabalho excelente feito pelos nossos concorrentes, que não deixam de ser não era para os serviços de alfândega identificar melhor aqueles que vão levantar problemas. Quer dizer, essa parte o distribuidor terá que lidar com ela, mas para dizer aqui dois pontos que considero importantes, porque sendo nós uma empresa pequena,
representa por algo será cerca de 2% de cota de mercado, ou seja, 2,5%, equivalente à população da Madeira, e obviamente não temos 100% de mercado na Madeira, não é? Obriga-nos a ter também o tal fator distintivo para conseguirmos exportar, como pelo custo não conseguimos de certeza rivalizar com empresas multinacionais, com dimensões e com custos de produção muito mais baixos, obriga-nos a criar o tal fator distintivo que nos permita conseguir que o consumidor esteja disposto a pagar a tal extra money que o professor Daniel Bessa dizia há pouco. Portanto, isto são os grandes desafios, o grande reconhecimento do orgulho do ser português que a exportação nos trouxe até agora, e também o grande desafio do tal de sermos capazes de criar um fator distintivo, e para o qual estamos neste momento com alguns projetos industriais em curso para sermos capazes de... E o que dizia o Dr. Pedro Reis de encontrar o parceiro local exato para proceder à distribuição, suponho. Em Angola, nomeadamente, foi fundamental. Na Guiné também estamos demorou algum tempo, e em Angola também. Aliás, são sempre processos. Depois há aqui às vezes alguns choques culturais, é preciso sairmos da nossa área de conforto e tanto nós como o nosso parceiro encontrar os pontos de equilíbrio comuns, e para tal a língua portuguesa sem dúvida ajuda muito, é a nossa pátria, não é? Tem corrido bem. Sempre bem apoiado nestes alicerces todos. António Folgueira, e para vocês as vantagens de estar no mercado português é a proximidade, se eu bem percebi, a proximidade a certos pontos de Espanha que seriam mais difíceis de abastecer do outro lado, como também para os mercados, quer da América Latina, quer eventualmente dos valores. Para nós é importante tamén, como referiu, os mercados de América Latina, mas nomeadamente menos os valores. Nós nos consideramos empresa portuguesa a todos os efeitos. De facto, todos os nosos colaboradores acá en Portugal son portugueses. Nós só temos o noso director financeiro, mas temporalmente está a finalizar, que vive aqui en Portugal. De facto, o único que non sou portugués, sou eu mesmo, mas tento falar o mellor que posible o portugués. Mas para nós consideramos neste sentido que a nosa actividade acá non ten nada que diferencial con o resto de empresas portuguesas que están aquí. Nos consideramos neste sentido. Mas tem uma estratégia diferente, porque a estratégia... Con estrategia diferente, mas tamén con unha certa creación de valor. Non é o sistema de creación de valor no sentido das marcas, mas no sentido de ultrapasar a nosa competitividade para os nosos clientes. Entón, nós tivemos esta oportunidade que o Dr. Pedro Reis referiu de redução das importações para cá en Portugal, porque había un certo nível de importações das produções da Norte Europa, mas também, nomeadamente, tivemos muitas oportunidades nos valores. Estamos a desenvolver a dupla estrategia nestes mercados con marcas propias nosas. Lembrense que temos da nosa propiedade a marca Sintra, que desapareceu no mercado nacional, mas ainda está presente en outros mercados de exportação, mas também combinamos con a terceirização de produções para parceiros locais que nós temos nesses mercados. Portanto, essa competitividade que para nós é o valor da nossa empresa é o fator diferencial quando nós vamos a competir nos mercados externos. Nuno Pinto Magalhães, e a estratégia de adaptação da vossa empresa a esta nova situação que se vive no mercado interno passa também em grande parte pela exportação, já nos disse isso. Os mercados que têm vindo a conquistar a partir de Portugal são mercados que exigem abordagens completamente diferentes, ou pelo contrário, enfim, é um fato pronto a vestir para todos os mercados? Eu queria só, no fundo, até um bocadinho na sequência daquilo que o António referiu. Nós não vendemos cerveja, nós não vendemos commodity, vendemos marcas, no fundo, reiterando um bocadinho o que o António Pinto Lima referia. Nós vendemos emoções, vendemos experiências, com o target dos consumidores, o universo global dos consumidores. No fundo, levando aquilo que nós entendemos que Portugal tem melhor. Vocês continuam a patrocinar a seleção nacional? O futebol, a cultura, a história, no fundo aquilo que nós entendemos que a nossa marca Sagres representa. E é isso
que é aquilo que nos faz mover ao nível de exportações. Não é propriamente uma commodity, não é a cerveja, mas é uma marca. E o nosso campeonato é os consumidores. E isto é importante perceber, é aqui que nós estamos posicionados aqui na exportação. E a água de Luso toca nas águas, embora tenhamos aqui a falar de cerveja. Portanto, o nosso mercado é tão grande como este pode ser. Por exemplo, até esse campeonato hoje em dia alargou em Inglaterra, no ano passado, assinámos um contrato com a Tesco, fomos referenciados na Tesco, que é um grande grupo, e o target de consumidores não é propriamente a diáspora. É também, certamente. Mas aí atinge já o mercado inglês. E, obviamente, beneficiamos que os ingleses vêm cá passar férias e que conhecem a nossa cerveja e gostam da nossa cerveja. No fundo, o que tentamos levar é um sabor de Portugal, representado pela nossa marca Sagres. É nesse sentido que nós nos esforçamos e lutamos e nos posicionamos na exportação. Dr. Pires Lima, se bem se percebe aqui, andamos todos a esmagar margens para tentar manter-nos no mercado e, como disse, estas quebras de consumo são dramáticas para poder, mesmo assim, acomodar tudo isto. Há outras possibilidades de dar a volta a esta situação, a não ser esperar também que a economia ajude e que volte a crescer? Eu creio que, do ponto de vista doméstico, seria desejável que esta receita que está a ser seguida do ponto de vista do ajustamento financeiro, que é necessária, fosse menos agressiva do ponto de vista económico. Eu até tenho uma certa esperança que estes tempos inesperados que os comissários da Troika estão aqui a viver desde sexta-feira tenham alguma coisa a ver com isto. Isto é que o nosso governo finalmente tenha tomado uma posição um bocadinho mais agressiva do ponto de vista negocial para proteger melhor a economia portuguesa. Porque, repare, eu creio que é fundamental estabilizar a economia portuguesa para dar um sinal positivo e um sinal de esperança às empresas portuguesas, porque só assim, aliás, é que se vai poder começar a inverter este flagelo, que é o desemprego. E, portanto, não se julgue que a exportação só por si vai salvar o setor cervejeiro da crise brutal que se está a viver no consumo doméstico. E os políticos não se convençam disso, porque se estão convencidos disso, são verdadeiramente políticos com os pés no ar, políticos alucinados. Não há nenhuma empresa, a não ser que já tenha nascido fora de Portugal, nesse caso não é portuguesa, não é? Que possa ter uma vida saudável, criar emprego, fomentar a sua própria atividade, não tendo mercado doméstico. Não é? Os meus concorrentes internacionais podem-se dar esses. Nós, na Unicef, não podemos. Não podemos. E, portanto, eu sou mais sensível, por isso é que estou aqui a fazer esse discurso, a este debate que está a existir na economia portuguesa, porque me parece que é tempo de as pessoas que estão a conduzir este processo de ajustamento, que eu repito, acho que é necessário, tenham um discurso e uma prática mais sensíveis e próximas à economia real. A circunstância das empresas portuguesas ou das empresas cervejeiras que aqui estão seria muito diferente, até do ponto de vista de potencial para poder investir na exportação ou na internacionalização, se o mercado estivesse a consumir 60 ou 65 litros per capita e não os 45 que vai consumir este ano. Os recursos que teríamos, o cash flow que teríamos, seria completamente diferente se não estivéssemos a viver uma recessão com esta dimensão. E isto é preciso ser dito pelas pessoas que trabalham na economia real. Este processo de ajustamento do ponto de vista económico, com quedas tão agressivas de consumo, não é bom para a economia, não é bom para as empresas e, portanto, também não é bom para processos de internacionalização das empresas portuguesas. Porque é muito difícil gerar cash flow significativo em Portugal para se poder investir lá fora, quando o mercado em Portugal está a encolher à velocidade a que está a encolher. Portanto, vocês também sentem, vocês produzem, depois têm uma rede de capilaridade para vender o país. Pequenos, sentem aí esse nível também que vários desses ramos capilares estão a desaparecer? Em Portugal? Em Portugal. Em Portugal desapareceram 10 mil pontos de venda do Oreca no ano passado. Este ano vão desaparecer outros 10 mil.
desapareceram 10 mil pontos de venda de consumo na Horeca. Foi de 80 mil para 70 mil, é De isso? 80 mil para 70 mil. Aliás, a própria Nielsen, que é a empresa de estudos de mercado que estuda o mercado em Portugal, está há 2 meses a fazer a amostra, porque chegou à conclusão que a queda de pontos de venda e a morte de pontos de venda, a mortalidade de pontos de venda na Horeca era muito superior àquela que tinha previsto. Portanto, há 2 meses não temos cotas de mercado para te afligir no canal Horeca, com esta desculpa técnica, que seja, espero que seja mesmo uma boa desculpa. Portanto, há o perigo neste discurso científico que estão a ter as autoridades externas ao darem muita importância à internacionalização, de se pensar que a internacionalização e a exportação só por si vai salvar as empresas portuguesas. Não, ela é um motor, mas sem o outro motor a funcionar, o avião está desequilibrado, um dia destes cai ao chão. Portanto, eu acho que era fundamental, até aproveitando a presença aqui do Dr. Pedro Reis, eu sei que é uma pessoa que tem influência e muito bom senso político e económico, passar a mensagem nesta fase tão determinante que realmente nós, do ponto de vista empresarial, estamos a chegar ao limite daquilo que é possível para manter as nossas atividades vivas, isto é, rentáveis, nos mercados domésticos. Fora de Portugal, e já agora não gostava de fugir ao tema, para além de Angola, eu acho que há muitos outros mercados onde esta indústria pode crescer. Nós, por exemplo, temos crescido muito, à semelhança, creio que a Central, na Europa, nos países europeus, temos uma posição fortíssima nas comunidades que falam português, primeira, segunda, terceira geração, em França, na Suíça, no Luxemburgo, também no Reino Unido, agora que estamos a investir na Alemanha, em algumas zonas de Espanha, numa estratégia com marca, e temos uma posição importante em Cabo Verde, na Guiné. Acho que há um eixo que está muito pouco desenvolvido de marcas portuguesas em Moçambique, que é um mercado de cerveja já muito relevante. Tentámos, não conseguimos, tentámos exportar para o Brasil. É inacreditável a complexidade que existe para exportar o que quer que seja para o Brasil. Nós conseguimos, depois de 4 ou 5 anos, resolver um problema administrativo que impedia a exportação da marca Pedras nas águas para o Brasil. Portanto, recomeçámos as exportações em 2012, mas colocar cerveja em São Paulo ou no Rio de Janeiro é um trabalho hercúleo do ponto de vista de exportação, porque as regras são super complexas e tornam os produtos completamente impraticáveis do ponto de vista de competitividade. Portanto, enfim, às vezes queixamos de Angola, mas quer dizer, Angola, do ponto de vista, agora há este problema que o Pedro Reis nos vai ajudar a resolver a todos, mas Angola, comparativamente a outros países, é um país muito amigo, tem sido um país muito amigo das exportações portuguesas, e isto é preciso ser referido. Outro país onde eu creio que se poderiam conseguir coisas interessantes é a Venezuela. Existe uma comunidade de 400 ou 500 mil portugueses na Venezuela e não se consegue exportar, não sei se algum dos meus colegas consegue exportar, 1 litro de cerveja para a Venezuela. O que é que eu... enfim, porque os venezuelanos, as autoridades consideram que a cerveja que não é feita na Venezuela não é verdadeiramente cerveja. Outra coisa qualquer. E não consegue-se ultrapassar este problema para além de depois de não se terem criado mecanismos de crédito que permitam assegurar o financiamento das compras dos agentes ou dos possíveis importadores venezuelanos da cerveja que vai de Portugal. Mas o meu ponto aqui, e é por isso é que estou a falar da Venezuela, do Brasil e de Moçambique, é que sem de facto, e aqui não vale a pena sermos ingênuos, sem de facto um grande registro de parceria entre o Governo ou as autoridades, como é o caso do ICEP, do meu ponto de vista, tem funcionado de uma forma muito proativa e muito positiva. Sem, de facto, um grande registro de parceria entre autoridades públicas, poder político ao mais alto nível, em muitos casos, ICEP e as empresas, não é possível realmente, tão grande é a imaginação para criar barreiras à internacionalização e à exportação em alguns países, ter uma estratégia bem sucedida de internacionalização ou de exportação de cerveja ou de outros produtos portugueses fora da Europa, porque a Europa, claro, é um continente à parte e aí as barreiras não são nenhumas e a diplomacia económica é quase desnecessária. Muito bem.
Dr. Pedro Reis leva, portanto, a carta não a Garcia, mas ao Paulo, desta reivindicação. Eu agradeço as intervenções dos nossos excelentes oradores e agora segue-se uma intervenção do Sr. Presidente da APCV, que também se chama António Pires de Lima, mas não é o que estive aqui, ou a que veio entrar assim. Muito obrigado.